Eu sempre senti que meu enteado nunca me aceitou, e por mais que eu tentasse criar um vínculo com ele, ele fazia questão de me manter à distância. Mesmo assim, nossa convivência era suportável até o dia em que encontrei minha gata idosa presa no porão depois de ele ignorar completamente a responsabilidade de cuidar dela. Convencida de que ele precisava aprender uma lição, decidi castigá-lo fazendo-o dormir no porão por uma noite. Nunca imaginei que ele transformaria isso em uma história completamente diferente e faria todos acreditarem que eu era uma madrasta abusiva. Depois disso, cada discussão só afastou ainda mais minha família, até que dei um ultimato ao meu marido. Agora meu enteado não mora mais conosco. Minha enteada mal fala comigo e meu marido parece disposto até a desistir da guarda do próprio filho para finalmente trazer paz à nossa família. Olá, pessoal! Tenho 23 anos e moro com meu marido, de 42, e os 2 filhos dele, minha enteada de 12 anos e meu enteado de 16. Estamos casados há quase 2 anos. Meu marido divide a guarda dos filhos igualmente com a ex-esposa, então eles ficam conosco uma semana sim e outra não. Tenho minha gata tigrada desde os 9 anos. Ela tem 14 anos agora. É idosa, dócil, tranquila e é a minha companheira. Antes de tudo, quero dizer que me dou muito bem com minha enteada. Ela é respeitosa, curiosa e realmente faz um esforço para se aproximar de mim, mesmo eu não sendo sua mãe biológica. Já com meu enteado é outra história. Nós não brigamos nem discutimos, mas ele é frio e passivo-agressivo. Nunca gostou do fato de eu ter entrado na vida deles tão pouco tempo depois do divórcio dos pais. Desde o primeiro dia deixei claro que não queria substituir ninguém, muito menos a mãe dele. Nunca forcei uma relação, mas com o passar do tempo a distância entre nós não diminuiu. Se alguma coisa mudou foi para pior. Ele nunca sequer perguntou algo sobre mim, nunca perguntou como foi meu dia ou demonstrou qualquer interesse. São apenas respostas monossilábicas, encolher de ombros ou silêncio. Eu aceitei que nem toda relação entre madrasta e enteado será cheia de carinho e cumplicidade. Mesmo assim, espero um mínimo de respeito dentro da minha casa. E é aí que entra minha gata. Ela é amigável com todo mundo, inclusive com as crianças. Minha enteada brinca bastante com ela. Meu enteado simplesmente a ignora. Até aí tudo bem. O problema é que sempre que ela chega perto dele, ele demonstra um incômodo estranho, como se a simples presença dela fosse um inconveniente. Já ouvi fechar a porta do quarto quando ela entrava, espantá-la como se fosse uma mosca. E cerca de 6 meses atrás, ouvi quando ele murmurou "gata idiota", depois que ela se sentou sobre a mochila dele. Deixei passar, mas comentei com meu marido que não gostei da forma como ele tratava um animal idoso que nunca fez nada contra ele. Também tivemos um pequeno incidente algumas semanas atrás. Ele deixou a porta dos fundos totalmente aberta enquanto jogava basquete e a gata saiu. Ela vive exclusivamente dentro de casa. Felizmente percebi em menos de 10 minutos que ela tinha sumido e a encontrei debaixo de um arbusto no quintal. Falei com ele sobre isso e ele apenas respondeu: "Ela é uma gata. Ela volta", sem pedido de desculpas, sem qualquer preocupação. Então sim, essa tensão já vinha se acumulando. Agora vou contar o que aconteceu no último fim de semana. Meu marido e eu saímos para jantar, apenas nós dois. Era um sábado. Os 2 filhos estavam em casa, mas minha enteada já tinha ido dormir. Ela tem horário para dormir e costuma respeitá-lo. Meu enteado normalmente fica acordado até tarde jogando videogame, o que sinceramente não me incomoda. Ele tem 16 anos e era fim de semana. Dissemos que ficaríamos fora por algumas horas e que ele só precisava relaxar. Quando saímos, a gata estava no quarto dela. Sim, ela tem um quarto só para ela, com arranhador, brinquedos, cama aquecida e tudo mais. Ela exige pouquíssimos cuidados. Não estávamos preocupados. Quando voltamos, perto da meia-noite, percebemos algo estranho. A gata não apareceu. Normalmente ela vem nos receber na porta ou pelo menos coloca a cabeça para fora do corredor. Chamamos por ela. Nada. Procurei no nosso quarto, no quarto dela e na cozinha. Então ouvi um som de arranhões. Vinha da porta do porão. Abri a porta e lá estava ela, encolhida no topo da escada. Parecia assustada, com as orelhas abaixadas e a cauda inquieta. O pote de água dela continuava cheio lá em cima. Claramente ela não estava presa havia muito tempo, mas o suficiente para ficar estressada. E isso é importante. A porta do porão tem um problema na dobradiça. Se ela fica apenas um pouquinho aberta, acaba fechando sozinha e trava. Já faz tempo que pretendemos consertá-la. A trava não fica trancada, mas depois que a porta fecha, a gata não consegue abri-la por dentro. Isso já tinha acontecido uma vez antes, mas durante o dia, quando eu estava em casa e ouvi os arranhões. Enfim, peguei minha gata, examinei se estava tudo bem. Ela estava fisicamente bem, apenas nervosa. Então me virei para meu enteado, que estava cochilando no sofá, e perguntei o que havia acontecido. Ele pareceu confuso por um instante e respondeu: "Ela deve ter descido lá. Eu nem vi." Perguntei se ele percebeu que a porta tinha fechado. Ele respondeu que não. Disse que estava jogando uma partida e depois acabou dormindo. Naquele momento eu ainda tentava manter a calma, mas alguma coisa não fazia sentido. Perguntei como ela tinha saído do próprio quarto. Ele deu de ombros. Ela ficou um tempo no meu quarto e depois saiu. Isso chamou minha atenção. Perguntei: "Por que ela estava no seu quarto?" Ele respondeu: "Ela entrou." Perguntei se ele tinha feito alguma coisa com ela. Ele jurou que não.
Disse apenas que a colocou para fora do quarto. Meu marido resolveu verificar as imagens da câmera de segurança. Não para acusá-lo, mas para entender a sequência dos acontecimentos. E lá estava tudo gravado. A gata entra no quarto dele enquanto ele joga. Ele grita algo como: "Meu Deus!" Bate com força no teclado, pega a gata no colo e a coloca para fora do quarto. Não de forma violenta, mas claramente irritado. Depois fecha a porta sem qualquer cuidado. A gata fica alguns instantes parada no corredor e então caminha em direção ao porão. 5 minutos depois, a porta se fecha sozinha atrás dela. E pronto. Nenhum outro movimento. Ninguém percebe. Meu enteado acaba dormindo no sofá. Eu fiquei furiosa. Não porque ele colocou a gata para fora do quarto. Eu entendo que alguém possa ficar irritado. Mas porque já tínhamos conversado várias vezes sobre prestar mais atenção nela. Ela tem 14 anos. Não é um filhote cheio de energia. Depois do episódio da porta dos fundos e da forma como ele sempre a tratou com desprezo, aquilo foi a gota d'água. Então falei para meu marido. Se ele acha que não tem problema deixar uma gata presa no porão durante a noite, talvez devesse experimentar como é. Meu marido não discutiu. Também estava irritado. Não exatamente furioso, mas decepcionado. Então disse ao filho: "Pegue um travesseiro e um cobertor. Hoje você vai dormir no porão." Parecia que tínhamos mandado o garoto dormir na garagem. Ele explodiu. Disse que não era culpa dele, que não tinha colocado a gata lá embaixo e que não sabia que a porta iria fechar. Eu respondi: "Justamente. Você não se importou o suficiente para verificar. Se não tivesse expulsado a gata do seu quarto por causa de um jogo, ela nunca teria ido parar lá." Ele gritou: "Vocês estão colocando uma droga de uma gata acima de mim." Eu respondi: "Estamos responsabilizando você pelas consequências das suas ações. Você continua tratando ela como se fosse descartável." Por fim, ele saiu batendo os pés. E sim, ele dormiu no porão. Não o jogamos em uma masmorra. É um porão acabado, com sofá, banheiro pequeno e aquecimento. Mesmo assim, passou o dia seguinte inteiro emburrado e se recusou a falar conosco, exceto para dizer que éramos ridículos e cruéis. Desde então, o clima é de silêncio absoluto. Nem o mínimo de educação. Ele passa por nós no corredor como se não existíssemos. Na hora das refeições faz um sanduíche e come sozinho no quarto. Sem agradecer. Sem conversar. A única coisa que disse desde aquela noite foi na segunda-feira de manhã, antes de ir para a escola. Olhou para mim e falou: "Espero que essa gata morra logo para você voltar ao normal." Nem pescou enquanto dizia isso. Contei ao meu marido. Ele ficou em silêncio por um tempo e então apenas disse: "Eu não sei mais o que está acontecendo com ele. Eu entendo que ele é filho dele e que o divórcio pode afetar as crianças. Mas já faz 2 anos. Isso não é mais uma fase de adaptação. É puro sentimento de direito e falta total de responsabilidade. E não acho que ele esteja deprimido ou escondendo algum sofrimento. Ele vai bem na escola. Ri com os amigos. Não tem problemas com a mãe. O único problema que parece ter é comigo e com minha gata." Não voltamos a falar sobre o incidente durante a semana. Mesmo assim, a tensão paira pela casa como uma névoa. Até minha enteada perguntou se o irmão ainda estava bravo por causa da gata. Eu apenas respondi: "Ele está chateado com uma decisão que eu e seu pai tomamos, mas isso vai passar." Ela deu de ombros e voltou para o tablet. Algumas pessoas, incluindo a irmã do meu marido, disseram que fomos severos demais. Ela chamou aquilo de uma punição infantil. Eu respondi que o porão tem aquecimento, cama, sofá e televisão. Ele não foi enviado para uma câmara de tortura. Fizemos questão de não gritar, não usar força física e não transformar aquilo em um escândalo. Mas se você trata mal um animal vivo, ainda que por negligência, precisa haver consequências. Foi isso. Não foi crueldade. Não foi abuso. Foi negligência. Nunca exigi que ele amasse minha gata. Nunca disse que precisava criar um vínculo com ela. Mas respeito básico é inegociável. Se você não pode ser confiável para agir com responsabilidade quando fica sozinho em casa, então não pode esperar que não haja consequências. Ele insiste que não trancou a gata no porão. E tecnicamente está certo. Ele não a perseguiu até lá nem fechou a porta atrás dela. Mas esse não é o ponto. Ele expulsou a gata do quarto porque ela o fez perder uma partida. Sabia que estávamos fora. Sabia que já era tarde. Sabia do problema da porta. Mesmo assim, não se importou em verificar nada depois de colocá-la para fora. Agora que está sendo responsabilizado, insiste em dizer que nós fomos cruéis. Sinceramente, não me importo se ele está bravo. Não estou arrependida. Não estou tentando ser amiga dele. Não vou me sacrificar para fazer as pazes quando ele nem sequer tentou construir uma relação comigo nesses 2 anos. E se ele realmente acredita que pedir para dormir uma única noite em um porão aquecido e confortável é um ato monstruoso de abuso, então ele é muito mais frágil do que eu imaginava. Quero deixar claro que isso não teve nada a ver com vingança ou humilhação. Não o obrigamos a pedir desculpas. Não fizemos limpar nada. Apenas dissemos: "Você demonstrou total falta de consideração pela segurança de um animal. Agora vai sentir como é ficar sozinho em um lugar onde não escolheu estar." E nem foram 8 horas. Ele ficou lá da meia-noite até às 6 da manhã. Minha gata tem 14 anos. As articulações dela já estão endurecendo. Ela se assusta facilmente quando portas batem. Fica estressada quando não consegue chegar ao pote de água. Isso não é apenas sobre uma gata.
É sobre alguém nesta casa assumir a responsabilidade de garantir que um ser vivo não seja colocado em risco por preguiça ou raiva. Meu marido continua apoiando a decisão, embora não esteja feliz com as consequências. Ele me disse: não podemos recompensar esse tipo de indiferença. Concordo. Isso não foi um erro infantil. Ele tem 16 anos. Sabe verificar se uma porta está fechada. Sabe dizer: sua gata está lá embaixo. Ele simplesmente não estava nem aí. Agora tenta inverter a situação para nos fazer parecer monstros. Até a mãe dele mandou uma mensagem para meu marido perguntando: isso é verdade? Ele respondeu apenas: sim, a gata ficou presa no porão. Ele dormiu lá por uma noite. Fim da história. Ela não respondeu mais. Não quero transformar isso em algo ainda maior. Não estou procurando novas formas de castigá-lo, mas também não vou andar pisando em ovos por causa disso. Se ele acha que pode continuar bravo até que nós peçamos desculpas, vai esperar por muito tempo. Então é isso. Estou aqui porque o clima na minha casa está péssimo. E eu sei como o Reddit costuma reagir quando a discussão envolve animais e pessoas. Mesmo assim pergunto: eu fui a babaca por fazer meu enteado dormir no porão depois que as ações dele levaram minha gata a passar a noite presa lá? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está certíssima. Não acho que você seja babaca aqui. Esse garoto não tem o menor respeito por seres vivos que não tragam algum benefício para ele. Ela passou por cima do meu teclado, então eu a coloquei para fora. Cara, a culpa por perder a partida foi sua, não da gata de 14 anos. Ele não quis prender a gata no porão? Parabéns. Isso não faz dele menos responsável. A desculpa do "eu não sabia" sempre é fraca quando a segurança de alguém está em jogo. Troque a gata por uma criança pequena e veja como essa desculpa seria destruída em segundos. Uma única noite em um porão aquecido, com cobertor. Sofrimento onde? Ele ainda teve sorte de vocês não o colocarem para limpar a caixa de areia durante uma semana. E aquele comentário: espero que ela morra logo. Essa é a parte que ainda me deixaria furioso. Esse garoto tem um lado realmente cruel. Comentário 2. Você é a babaca. E não porque você se importa com sua gata. Essa parte é totalmente compreensível. O problema é que toda essa dinâmica está errada. Primeiro, a punição. Ridícula. Você é uma adulta, tem emprego, autonomia e poder dentro da casa. E escolheu fazer um adolescente de 16 anos dormir no porão por algo que claramente foi um acidente. Sim, ele foi negligente. Sim, ele tem uma atitude horrível em relação à gata. Mas sua reação passou a impressão de que você estava esperando qualquer oportunidade para impor autoridade. Não parece que isso teve como objetivo ensinar empatia. Parece que você simplesmente não gosta dele e aproveitou a chance para colocá-lo no lugar. Além disso, não posso ser o único estranhando essa diferença de idade. Você tem 23 anos. Casou com um homem quase 2 vezes mais velho, que já tinha um filho adolescente, alguém que provavelmente se lembra muito bem da vida antes de você aparecer. Você nem é 10 anos mais velha do que o garoto que está tentando disciplinar como se fosse o pai dele. Você não é babaca por ser madrasta. É babaca por agir como se tivesse conquistado a autoridade moral sobre ele, quando está claro que esse relacionamento nunca chegou a esse ponto. O que essa família precisa é de terapia familiar, não de lições de moral movidas pelo ego. Esse garoto guarda ressentimento de você, não da gata. Comentário 3. Você é a babaca. Você me perdeu na combinação de ele surtou e eu fiquei furiosa. Entendo que ele foi negligente e que isso faz parte de um padrão maior, mas, sinceramente, parece que você alimenta um ressentimento antigo contra esse garoto e aproveitou a primeira oportunidade para afirmar seu controle. Se isso tivesse sido um incidente isolado, provavelmente eu ficaria do seu lado. Mas seu relato inteiro transmite a sensação de um desabafo acumulado, como se dissesse: esse moleque nunca gostou de mim e agora eu cansei. Isso não é educação. É um conflito pessoal. Além disso, você e seu marido deveriam agir em sintonia. Pelo que você contou, ele pareceu muito mais passivo do que qualquer outra coisa. E, se isso realmente era sobre impor limites e ensinar respeito, ele deveria ter conduzido a conversa. Você acabou assumindo o papel principal na punição, o que faz tudo parecer ainda mais pessoal. O garoto realmente precisa aprender a ser responsável, mas você também precisa refletir sobre suas motivações. Você não está errada por querer que a gata seja bem tratada. Está errada por usar a disciplina como uma forma de descarregar a própria frustração. Atualização. Obrigada pelas respostas. Recebi muitas e, como era de se esperar, algumas pessoas tiveram opiniões bem fortes. Não estou aqui para discutir quem dormiu onde ou por quê, mas como a situação piorou e muita gente pediu mais contexto sobre a dinâmica da nossa família. Vou explicar agora, principalmente porque as coisas estão bem piores do que antes. Vamos começar pela teoria da traição. Como aparentemente a diferença de idade entre nós é tão estranha, muita gente simplesmente não consegue acreditar que eu não destruí um casamento.
Meu marido ainda era legalmente casado quando nos conhecemos, mas o casamento já tinha acabado emocionalmente. Ele foi sincero sobre isso desde o início. Não mentiu nem escondeu que ainda era casado no papel. Eles já estavam separados na prática, só faltava oficializar o divórcio. Ele me disse que o relacionamento tinha terminado, mas que estava adiando os trâmites legais. Eu não pressionei. Não pedi para conhecer os filhos. Não pedi para ele sair de casa antes do tempo. Eu mal tinha 21 anos quando nos conhecemos. Não estava procurando casamento. Mas nós nos demos muito bem e o relacionamento foi evoluindo naturalmente. Ele nunca me tratou como um brinquedo ou como uma crise de meia-idade. Me tratou como alguém com quem realmente queria construir uma vida. Ele entrou com o pedido de divórcio depois de 6 meses de relacionamento comigo. Não porque eu o pressionei, mas porque percebeu que finalmente estava pronto para encerrar aquele capítulo. Foi aí que as coisas ficaram complicadas com a ex-esposa. Ela descobriu sobre mim, não porque ele estivesse traindo, mas porque nos viu juntos em público. Ficou furiosa. Ele saiu da casa onde moravam. Eu só conheci as crianças 8 meses depois. Os filhos nunca souberam toda a história. Nunca os sentamos para dizer. Aliás, o pai de vocês conheceu outra pessoa enquanto o divórcio ainda estava demorando para ser concluído. E eu não faço ideia do que a mãe deles contou. Pela maneira como meu enteado age comigo, não me surpreenderia se ele realmente acreditasse que fui eu quem destruiu o casamento dos pais. Mas nenhum dos adultos teve coragem de esclarecer a situação. E agora sou eu quem está lidando com as consequências desse silêncio. Isso me leva ao que aconteceu depois da noite no porão. Descobrimos que depois de ser obrigado a dormir lá, meu enteado contou para a mãe uma versão completamente diferente dos fatos. Segundo ela, ligou para meu marido na manhã seguinte aos gritos. Na versão do meu enteado, nós o trancamos em um porão gelado durante 2 noites, sem cobertores. E ainda dissemos para ele pensar em como a gata se sentiu passando fome no escuro. Nada disso aconteceu. Ele tinha cobertor, sofá, televisão, banheiro e na manhã seguinte, acesso normal ao restante da casa. Dormiu apenas uma noite no porão, mas distorceu tudo para parecer que havia sido vítima de abuso. E a mãe acreditou. Agora ela está ameaçando pedir a guarda integral na justiça. Meu marido enfrentou a ameaça e agora advogados já estão envolvidos. Ela quer documentação. Não temos problema em fornecer, mas o estrago já foi feito. Meu enteado nem apareceu esta semana. Era a semana em que deveria estar conosco, mas disse à mãe que não se sentia seguro na mesma casa que eu. O pai tentou convencê-lo a vir, mas ele respondeu que se fosse obrigado, iria morar temporariamente com a família de um amigo. Então agora a mãe simplesmente está permitindo que ele fique com ela durante a nossa semana, sem qualquer consequência. Meu marido está furioso, mas também está de mãos atadas. Ele quer manter sua posição, mas também não quer iniciar outra batalha judicial pela guarda. E por mais que eu odeie admitir, o problema agora não envolve apenas meu enteado. Minha enteada também está se afastando. Ela continua educada, mas está fria e distante. Antes costumava sentar comigo depois do jantar, me mostrar memes e perguntar sobre meu trabalho. Nesta semana inteira falou comigo talvez umas 10 palavras. Ontem à noite ela me disse: "Eu acho que você não gosta da gente." Perguntei por que ela pensava isso. Ela respondeu: "Porque você se importa mais com a gata." E depois acrescentou: "Meu irmão disse que você nunca quis a gente aqui. Então agora sei que ele não está apenas reclamando para a mãe. Também está envenenando o ambiente dentro da nossa própria casa. E essa é a parte que mais mexe comigo. Eu não sei quanto disso vem das conclusões que ele tirou sozinho e quanto pode ter vindo da mãe. Não posso garantir que ela nunca tenha dito coisas como: seu pai traiu a família com uma garota de 21 anos. Ou: ele só casou com ela porque ela era jovem e fácil de manipular. As crianças não conhecem a verdadeira cronologia dos acontecimentos. Nunca explicamos tudo para elas porque nenhum dos adultos teve coragem de ser completamente transparente. Agora esse silêncio está se voltando contra nós. Eu realmente não sei como consertar isso. Meu marido continua me apoiando em público, mas está completamente esgotado. Ontem à noite ele me disse: "Você não fez nada de errado, mas nossa família está desmoronando." E ele tem razão. As crianças estão tomando seus próprios lados. O filho não quer mais vir para casa. A filha está se afastando. A ex-esposa continua alimentando o conflito. E eu sou o elemento novo que nenhum deles pediu para ter na vida. Aliás, a gata está bem. Já voltou ao normal. Continua subindo na cama. Continua me seguindo até a cozinha. Ela é a única na casa que não mudou. Ironicamente, o único ser que não consegue falar é justamente o único que não está espalhando mentiras. Não me arrependo da punição do porão. Continuo acreditando que foi a decisão certa. Ele não sofreu abuso. Não foi trancado como um prisioneiro. Apenas enfrentou uma consequência leve, da forma mais segura possível. Se os adultos tivessem educado melhor esse garoto desde o início, se a mãe tivesse parado de demonizar o pai e se o pai tivesse parado de evitar conversas difíceis, talvez nada disso estivesse acontecendo. Mas eu não vou recuar. Não vou pedir desculpas a um garoto que desrespeita abertamente meu papel dentro da casa, mente para a mãe e ainda diz à irmã que eu a odeio. E também não vou mais fingir que o silêncio é melhor do que a verdade. Se esse casamento não resistir à honestidade, que assim seja. Eu não destruí essa família. Eu apenas apareci quando ela já estava em ruínas. E ninguém quis limpar os destroços. Comentários do Reddit. Comentário 1. Vou dizer o que muita gente não quer dizer. Fez muito bem em manter sua posição.
Todo mundo está se desdobrando para defender um adolescente que claramente usou a própria versão dos fatos como arma, bancou a vítima para escapar das consequências e ainda colocou a irmã contra você. Você não o trancou em uma cela. Apenas fez com que ele dormisse uma noite em um lugar um pouco menos confortável porque ele simplesmente não estava nem aí para o fato de sua gata idosa ter ficado presa. O verdadeiro problema é que ninguém tem coragem de contar a verdade para esse garoto. O pai não o confronta. A mãe inventa histórias. A irmã fica presa no meio do conflito. Enquanto isso, você parece ser o único adulto tratando esse garoto como alguém que faz escolhas e precisa lidar com as consequências delas. E toda essa gente no Reddit falando sobre dinâmica familiar. Onde estavam quando esse garoto zombava de você, a ignorava e demonstrava uma crueldade preocupante com seu animal de estimação? Você não destruiu essa família. Apenas se recusou a continuar em silêncio enquanto todo mundo fingia que ela ainda não estava completamente despedaçada. Comentário 2. Olha, eu não estou do lado do seu enteado. Esse garoto está sendo extremamente manipulador. Mas você também acumulou muito ressentimento, e isso transparece claramente na forma como fala dessas crianças. Você diz que está lidando com as consequências do silêncio como se isso fosse uma missão nobre. Mas a verdade é que você escolheu se casar com um homem que já tinha filhos. Isso nunca foi uma surpresa. Você sabia exatamente no que estava entrando. Então, sim, talvez a mãe tenha distorcido a história. Mas você mesma admite que nenhum de vocês explicou a verdade para as crianças. Isso é responsabilidade dos 3 adultos envolvidos, não apenas dela. Quanto ao castigo do porão, sinceramente, nem achei tão absurdo. O problema é que agora tudo virou uma guerra dentro da família. E você continua parecendo muito mais preocupada em provar que está certa do que em reconstruir qualquer relacionamento. Parece que você já desistiu do garoto. Tudo bem. Mas a menina está claramente confusa. Em vez de pensar apenas que ela acreditou nas mentiras do irmão, talvez você devesse conversar com ela e perguntar do que ela precisa para voltar a se sentir segura ao seu lado. Isso não é um tribunal. É uma família. Se você fizer questão de vencer todas as discussões, pode acabar perdendo tudo. Comentário 3. Você é a babaca. Você não parece entender o que realmente significa ser madrasta. Toda essa situação dá a impressão de que você está administrando um conflito entre colegas de trabalho, não ajudando a criar um adolescente. Você exige respeito e responsabilidade sem nunca ter construído confiança ou vínculo. Esse garoto não está apenas sendo difícil. Ele está reagindo ao fato de viver em uma casa onde o pai desistiu emocionalmente do casamento, depois se casou com alguém apenas alguns anos mais velho do que ele, e ninguém, absolutamente ninguém, ofereceu qualquer orientação sobre como lidar com tudo isso. Agora ele tem uma madrasta que claramente guarda ressentimento contra ele, monitora seu comportamento pelas câmeras de segurança e aplica punições como se fosse um agente de condicional. Quando você diz: "Se o casamento não resistir a isso, que assim seja." Essa frase diz tudo. Você não parece estar tentando construir uma família. Parece estar tentando vencer uma disputa. E já decidiu que esse garoto não vale mais o esforço. Sim, ele tem 16 anos e lidou muito mal com a situação da gata. Mas você é a adulta. Foi você quem escalou o conflito. Transformou um adolescente em um inimigo. Usou a diferença de poder entre vocês em vez de dedicar um único momento para tentar entender de onde vinha toda aquela frustração. Você não ganha mérito apenas por estar tecnicamente certa quando, emocionalmente, está completamente perdida. Atualização 2. Eu não esperava voltar tão cedo, mas as coisas saíram do controle muito rápido. A situação com minha enteada foi a primeira a explodir. Ela pediu para conversar comigo a sós, o que tem sido raro ultimamente. Ficou em silêncio por um tempo e então perguntou: "Por que você não gosta do meu irmão? Ele é um menino tão legal. Por que você gosta mais da gata do que da gente?" Ouvir isso dela foi como levar um golpe direto no peito. Perguntei por que ela acreditava nisso. Ela respondeu que o irmão havia dito que eu nunca quis os dois dentro de casa, que apenas a tolerava e que queria que ele fosse embora para sempre. Essas palavras são dele, não minhas. Nunca disse algo parecido para ninguém. Então respondi de forma clara e calma: "Seu irmão está bravo comigo e está dizendo coisas que não são verdade. Eu me importo com você. Sempre me importei." Ela não discutiu, mas também não pareceu convencida. Naquele momento percebi que o estrago já não era mais algo temporário. Depois começou toda a confusão envolvendo a guarda. A ex-esposa realmente levou a ameaça adiante e entrou com um pedido de alteração da guarda. Recebemos a notificação 3 dias depois. Fui intimada para depor como testemunha. A audiência já está marcada e terei que testemunhar sobre o incidente do porão, meu papel na disciplina das crianças e a natureza da minha relação com elas. Meu marido ficou furioso quando recebeu os documentos. Ficou furioso com o filho. Ele me disse: "Isso não precisava ter chegado tão longe." Mas o garoto quis que chegasse. E sim, eu acredito que meu enteado decidiu que eu sou o problema da vida dele. Não importa se isso é verdade.
Não importa se a mãe contou uma versão distorcida da história. Não importa que o casamento já tivesse acabado emocionalmente antes de eu aparecer. A narrativa já está consolidada na cabeça dele. Eu destruí a família dele. Eu sou bem tratada enquanto ele sofre. E a gata virou o símbolo de tudo que há de errado. Não existe mais conversa possível com alguém que decidiu acreditar nessa versão da realidade. Então aconteceu algo que tornou minha decisão definitiva. O controle de animais apareceu na nossa porta. Alguém fez uma denúncia anônima alegando que mantínhamos uma gata idosa presa em um porão frio por longos períodos como forma de punição e que a casa não era segura para animais. O agente foi profissional e tranquilo. Bastou olhar para minha gata dormindo em sua cama aquecida no próprio quarto dela. Depois verificou a casa, os recipientes de comida e água, os registros veterinários que mantenho guardados dentro de um armário e encerrou o caso imediatamente. Mas o fato de a denúncia ter sido descartada não mudou nada para mim. Alguém tentou usar o sistema para me prejudicar. Existem apenas algumas pessoas que conheciam exatamente a história que foi distorcida naquela denúncia. Meu marido, minha enteada, meu enteado, e a mãe dele. Meu marido não mente. Minha enteada nem saberia como fazer algo assim. Já a mãe dele certamente saberia. O que significa que meu enteado foi até ela e os dois decidiram escalar a situação de propósito. Um dia depois, um amigo me mandou uma mensagem dizendo que viu meu caso sendo discutido em um grupo local de mães no Facebook. Não havia detalhes específicos, mas havia informações suficientes para que fosse óbvio de qual família estavam falando. Comentários como: o novo marido se importa mais com uma gata do que com as crianças. Um adolescente foi trancado em um porão por uma madrasta abusiva. Situação típica de um relacionamento predatório por causa da diferença de idade. Foi nesse momento que percebi algo muito simples. Ninguém naquele grupo me conhece. Ninguém sabe a verdade. E ninguém se importa em saber. Eu já era a vilã da história antes mesmo de abrir a boca. E a única pessoa que deveria estar me defendendo, meu marido, estava tão preocupado em evitar mais conflitos que praticamente não reagia. Então eu disse a ele: cansei de viver em uma casa onde sou tratada como uma estranha. Disse que se o filho dele continuasse morando ali, eu iria embora. Expliquei que não dividiria a mesma casa com alguém que mente e manipula. Transforma conflitos familiares em batalhas judiciais e trabalha ativamente para destruir minha relação com a irmã dele. Também disse que não reconstruiria confiança com alguém que já decidiu que sou seu inimigo. Minha enteada continua sendo bem-vinda. Ela está confusa, influenciada pelos acontecimentos e ainda tentando entender tudo. Acredito que ela ainda tem a chance de voltar a uma posição neutra quando toda essa confusão acabar. Não vou abandoná-la. Mas com meu enteado é diferente. A presença dele só traz destruição. Meu marido não discutiu, não defendeu o filho, não tentou minimizar nada, não pediu mais tempo, não disse que eu estava exagerando, não pediu para esperar as coisas se acalmarem. Ele apenas ficou sentado em silêncio por alguns instantes e respondeu: está bem. Eu esperava uma discussão, esperava pelo menos um colapso emocional. Não aconteceu nenhuma das duas coisas. Ele disse que havia chegado à mesma conclusão dias antes, mas precisava que eu fosse a primeira a dizer em voz alta: o plano agora é que meu enteado fique morando em tempo integral com a mãe por enquanto. A audiência de guarda continuará acontecendo porque tudo isso precisa ser formalizado legalmente. Minha enteada continuará visitando normalmente. Já agendamos terapia familiar para mim, meu marido e minha enteada. Meu marido também vai solicitar que qualquer comunicação com o filho aconteça por meio de um terapeuta e não diretamente. Ninguém está fingindo que essa família vai se reconstruir magicamente. Mas a casa voltou a ficar silenciosa. E a gata voltou a dormir tranquila, sem andar de um lado para o outro. Eu sei o preço que esse silêncio custou. E não me arrependo dele. Comentários do Reddit. Comentário 1. Acho que você não percebe o quanto o silêncio entre todos os adultos prejudicou essas crianças. Você, seu marido e a ex-esposa dele, nenhum de vocês entrou em cena logo no início com clareza, honestidade ou liderança. E agora vocês estão surpresos porque o filho dele transformou esse silêncio em ressentimento. Não estou defendendo o comportamento do garoto. Ele mentiu. Manipulou. E, sim, tentou destruir sua reputação. Isso é grave. Mas vocês estão lidando com um adolescente cuja realidade foi completamente reescrita sem que ele tivesse qualquer participação. Ele nunca teve uma conversa sobre o divórcio. Nunca teve um encerramento emocional. Apenas acordou um dia e viu uma madrasta apenas alguns anos mais velha do que ele vivendo na casa do pai. Você deu um ultimato ao seu marido, e ele aceitou. Mas não se engane, isso nunca foi apenas sobre a gata ou sobre o porão. Foi o resultado de anos de emoções reprimidas, acumuladas lentamente até explodirem. Agora que tudo veio à tona, só espero que você realmente consiga conviver com o silêncio que restou. Comentário 2. Você é a babaca. Você continua apresentando tudo como se fosse a única adulta racional da história. Mas foi você quem transformou um conflito familiar em banimento. Você literalmente disse: ou seu filho deixa de morar aqui ou eu vou embora. E seu marido concordou porque você o colocou numa posição em que precisava escolher entre preservar o casamento ou ficar ao lado do próprio filho. Isso não é estabelecer limites. É obrigar alguém a escolher entre a esposa e o filho.
Seu enteado tem muitos problemas, mas você destruiu a relação dele com o pai para vencer uma disputa moral. E sua enteada também não saiu ilesa. Você diz que está protegendo a menina porque ela ainda pode ser recuperada. Na prática, ficou com a criança que acredita conseguir influenciar e afastou aquela que já não aceita sua autoridade. Essa casa está tomada por fumaça emocional há meses. Em vez de dizer, talvez todos nós precisemos recomeçar. Você escolheu o caminho de dizer, um de nós vai embora. Você não resolveu nada. Apenas reduziu o tamanho da família para não precisar mais fazer concessões. Comentário 3. Seu marido não concordou com você. Ele simplesmente desistiu. Não escolheu você porque a ama mais do que ama o filho. Escolheu o caminho de menor resistência porque não consegue lidar com conflitos. Enquanto isso, você parece ter energia inesgotável para confrontos. Você não é a vilã da história. Também não é a vítima. Mas é quem está conduzindo essa família agora, queira admitir ou não. Seu marido apenas permanece sentado no banco do passageiro, de mãos cruzadas, dizendo: está bem. Isso não é uma parceria. É alguém com tanto medo de enfrentar qualquer lado do conflito que deixa a decisão ser tomada por quem estiver pressionando mais. E, neste momento, essa pessoa é você. Se seu marido consegue abrir mão do próprio filho com tanta facilidade, você realmente acredita que ele não faria exatamente o mesmo com você caso, no futuro, a situação se invertesse? Isso ainda não acabou. Apenas entrou em pausa até a próxima explosão.